Boa noite a todos. É um enorme prazer a gente vir aqui na frente falar, depois de um longo estudo, de uma luta muito grande com a gente mesmo para tentar entender e vir aqui reportar o que eu entendi da lição. Dentro da minha inocência espiritual, eu fiz algumas pequenas compreensões e agora eu vim dividir com vocês. Eu me reportei a aula do nosso amigo Léo e tem algumas coisas que de repente é o óbvio que a gente nunca viu. Então o Léo disse assim, em algum momento da fala dele: nós vivemos vibrando de modo equivocado, vivemos vibrando em pensamentos, em atitudes equivocadas. E nós lutamos, às vezes até com a consciência, nós falamos assim: eu não quero pensar isso. Por que eu penso? Eu não quero agir dessa forma. Por que eu faço desse jeito que eu sei que é equivocado? E aí o Léo, no momento, disse assim: nós precisamos buscar informações que mude esses pensamentos. E a leitura é uma ideia fantástica. A leitura espírita, a leitura que é uma leitura que vai fazer nós vibrarmos melhor. Então, buscar esse entendimento nas leituras vai fazer a gente deixar pelo menos, ou vibrar menos naquilo que a gente estava ali pego o tempo todo. Né? E aí a gente fica nas nossas orações implorando para Deus, e que é real e que nos ajuda. Me ajuda para eu dar conta de transpor, e a dificuldade está grande e lá se vão séculos nessa situação. E nós, como uma última aula que eu fiz, somos os trabalhadores da última hora. Então, lembrando da parábola, se a gente conseguir, trocando em miúdo, se a gente conseguir evoluir de alguns passos pequenos dentro do processo evolutivo, nós vamos ser o trabalhador que foi chamado no último minuto do dia e recebeu o dia todo. Porque Deus quer da gente a boa vontade, a inteligência para querer a transformação. E é isso que a gente veio aqui fazer. Nós procuramos a casa espírita, um hospital, uma escola, e vem buscar tudo que a gente precisa para nós trabalharmos em nós as dificuldades. Cada um de nós estamos imersos a uma dificuldade. Todos. Indistintamente, nós temos os nossos medos e as nossas fragilidades. Então, nós precisamos de vir aqui para nos fortalecermos e nos encararmos lá fora da forma que a gente deve fazer isso. A pergunta hoje, vindo aqui para o estudo propriamente, né, para não tomar muito tempo, o Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 1, sobre os espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. E a pergunta que coube a mim é a 91, que fala assim: a matéria constitui um obstáculo ao espírito? Então, a matéria vai atrapalhar o espírito de alguma forma? Vamos pensar aí na parede, atrapalha os espíritos? E aí a gente tem a resposta que vai dizer não. Eles penetram em tudo. No ar, nas águas, até o fogo, diz o Livro dos Espíritos, os espíritos respondendo para Kardec, até o fogo eles são igualmente acessíveis. Então nada atrapalha os espíritos. E como nas lições anteriores, só para a gente fechar, o espírito trabalha com pensamento. Né? Então, a velocidade da luz é pouco para o espírito estar se agitando e fazendo. E aí a gente pode refletir e dizer assim, que bacana para um espírito de luz que tem a oportunidade de rapidamente se deslocar a vários locais, e olha a quantidade de pessoas que eu consigo auxiliar, ajudar, vibrar, enfim. Só que também nós temos que pensar em nós, desencarnados e soltos, e vibrando com essa negatividade desse jeito também, atrapalhando todo mundo. Então nós temos a necessidade de nos movimentarmos
para a hora que tivermos desencarnar, vamos continuar sendo nós mesmos, né? Isso é sempre dito aqui na Casa Espírita. Ninguém vai mudar porque desencarnou. Desencarnou, continua você. Porque todo o nosso registro está feito no espírito e não na matéria. E aí vai continuar sendo nós mesmos. E nós precisamos de tomar esses devidos cuidados para nós não desencarnarmos e ficarmos aí na rapidez do espírito atrapalhando ao invés de ajudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 24. Hoje é o último item do capítulo 24. Então os meninos vieram aqui, o João, o Léo, o Fernando, vieram aqui antes e foram falando cada um item do capítulo, que é não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Então já foi bem claro, bem falado sobre o capítulo no geral, que nós devemos deixar a nossa luz exposta, mas que seja uma luz boa, né, gente? Não vamos querer expor uma luz ruim aí. Que nós deixemos, então, transparecer as nossas bondades, as nossas tranquilidades, as nossas fortalezas, que nós temos. Nós temos. Nós aprendemos muito a vibrar no negativo. Então, as notícias que a gente ouve são muito negativas. A notícia da bondade e da caridade impressiona pouco. A gente se emociona, rapidinho passa. Então, a gente está muito acostumado a vibrar no negativo. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que a gente já conquistou muitas coisas boas. Não é falso moralismo e nem hipocrisia. É olhar com realidade para você. Veja, hoje tem várias situações que eu não pratico mais, porque eu já aprendi. E lá atrás eu fiz, certamente. Então, nós temos coisas boas em nós. E o que nós precisamos fazer é não com orgulho, com vaidade, mas falarmos dessas coisas boas que nós temos. Falarmos desse amor. Agora, se a gente ficar falando pela voz, a gente fica muito próximo do orgulho e da vaidade. Mas se nós falarmos com atitudes, nós vamos ser muito mais enriquecidos no exemplo e nós vamos transparecer muito mais o que nós temos do que falando, verbalizando. Então, a prática do exercício das nossas bondades vai fazer a gente expor para as outras pessoas. E aí as pessoas vão por uma rede. É muito rápido também. Se a gente ouvir falar de várias pessoas, e a gente sempre cita os top, né, os primeirão lá, Chico, Madre, e as pessoas às vezes desanimam, né? Falam assim, como é que eu vou chegar perto de Chico? Mas Chico também um dia foi igual a nós. E depois, em sucessivas reencarnações, ele chegou ao nível que ele chegou. E isso vai acontecer com a gente. Com todos nós. Então é só uma questão de tempo e de disciplina que nós precisamos. Então, não coloqueis a lâmpada embaixo do alqueire. E o meu é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, irá perdê-la. Aí nós vamos lá entender que é um texto confuso, sem interpretação, é um texto que fica assim, né? E o texto começa falando assim, ó. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Então, quando Lucas falou isso, nós temos que voltar lá em Jesus. Então vamos imaginar a cena. Jesus chega contrariando a maldade, contrariando o reinado, contrariando muitas pessoas importantes. E daí um grupo de pessoas se assumem firmemente e diz: a fala desse homem é séria, a fala desse homem é correta e eu vou segui-lo. Mesmo contrariando toda uma multidão de senhores da época. E quando Jesus fala aqui, ele está se referindo, quando Lucas fala aqui, ele está se referindo a isso. A essas pessoas que deixaram de seguir o mundo, os homens, para seguir a Jesus. Nesse primeiro momento que a gente está falando,
dá a impressão de coisa material, né? Então vamos lá, a gente, não quero ficar com esse grupo, eu quero ficar com esse grupo aqui que é de Jesus. Aí quando a gente começa a olhar mais, Jesus não estava falando de quem quer ficar nesse grupo, quem quer ficar nesse grupo. Jesus estava falando da vida espiritual. Quem quer se desenvolver, quem quer crescer espiritualmente. Então, nesse momento, quando aqueles homens te maltratarem, te pré-julgarem, porque você escolheu mudar de vida e evoluir, é esse retrato que fala a parábola. Então é nesse momento que o Lucas está dizendo, não se preocupe. Não se preocupe quando esse grupo de pessoas te maltratar. Aí se a gente vir para os dias de hoje, isso ainda acontece? Acontece. Quantas vezes a gente fala assim, e sem julgamento, pelo amor de Deus, o que eu estou falando não é julgamento. Mas quantas vezes a gente fala assim, eu vou na Casa Espírita segunda-feira, na reunião mediúnica, na terça-feira lá no estudo, na quarta-feira eu vou no centro e a gente ouve assim, pelo amor de Deus, você não sai de dentro do centro? Então, se a gente prestar atenção, nós vamos ver que até hoje nós estamos do mesmo jeito da época que reportava aqui. Porque a gente ainda tem essa separação. E nós não podemos. Nós precisamos de crescer. E o texto continua dizendo assim, rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu. Visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, é para a gente ficar feliz quando nós entendermos o que nós estamos fazendo, quando nós estamos no caminho correto, e aqui a gente pode falar sem nenhum medo, é a minha opinião pessoal. Ninguém está errado de estar dentro de uma casa espírita estudando. E aí eu estou falando das outras igrejas também, que não é só aqui que vai evoluir. Mas ninguém está errado quando está procurando estudar uma doutrina e segui-la e praticá-la. E vai ter gente que vai precisar nessa reencarnação estudar. Talvez seja nós. Nós não vamos conseguir praticar ainda. Mas nós vamos voltar depois e aí a gente já vai estar com o estudo mais ou menos aqui. Daí a gente dá conta de andar mais um pouco e praticar. Daí nós vamos estar chegando nesse grupo aqui, dos que vão ficar felizes, mesmo quando for maltratado, maltrajado, por conta de você estar buscando a sua evolução espiritual. E aí, se nós pensarmos na época de Jesus e trazermos para a nossa época, Jesus foi crucificado, mataram-no, por conta dele trazer uma verdade. Hoje ninguém mata ninguém. Pouco se vê, ainda existe, tá? Não estou aqui, ainda existe morte por conta de religião, haja vista as guerras que nós estamos vendo em nome de Deus. Mas, pelo menos no nosso público, aqui, vamos falar do tio Zeca, aqui ninguém vai morrer porque é espírita, porque estuda espiritismo, porque está aqui. E o que nós fazemos? O que nós fazemos para a divulgação da evolução? Nada. E Jesus não tinha medo de morrer. Mas Jesus, ele era luz, ele era... Ok, tudo isso nós temos que colocar em pauta. Mas o que nós estamos fazendo? Para nós falarmos assim, olha, a doutrina dos espíritos não é doutrina dos homens, tantas vezes foi dito isso aqui. A doutrina dos espíritos está posta para colaborar com todos. Todos, não é só espírita. E nós precisamos então fazer essa reflexão. E quando nós falamos, jubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria. Quando fala isso no texto, quem já naquela época entendeu que seguir o Cristo era o caminho da salvação? Então aquele grupo enorme que já foi atrás do Cristo, que já foi conhecer, eles também não sabiam nada, assim como nós. Eles não tinham noção. Era olho por olho, dente por dente, era Moisés, era as leis de Moisés, de repente chega alguém e fala, não gente, isso daí nós precisamos repensar. Mas todo mundo vai falar que essa pessoa está equivocada. Se nós estivéssemos lá, nós também não iríamos, eu vou falar né, para não comprometer ninguém,
Eu não iria seguir Jesus, ia falar, tá mais difícil de cá do que de cá, vamos continuar quietinho aqui. É o que nós estamos fazendo até hoje. Até hoje. É mais difícil seguir a Jesus plenamente do que continuar no materialismo que eu vivo. Então, se nós estamos trazendo o texto de tantos séculos, de tanto tempo, melhor dizendo, e a gente diz que o texto é atual, que nós vivenciamos isso hoje, então a nossa evolução também está muito pequena. Estamos bem presos no que foi. E eles já experimentaram naquela época a vida espiritual como a verdadeira vida. Então eles já sentiram naquele momento, eram espíritos que estavam preparados. Só para a gente dar um gancho aqui, Jesus reduziu a sua energia para vir para um planeta, para ser o governador deste planeta. Kardec, antes, todo o processo espírita, vem Kardec, um espírito de luz, tudo preparado para isso. Para ajudar quem? Toda a humanidade. Então nós precisamos entender essa ideia de seguir realmente o que Jesus está nos falando. E ele continua com a reflexão, seguindo os homens da época, nós estamos mais materializados, então vamos dividir aqui de novo. O grupo dos que não seguiam Jesus, grupo do lado dos poderosos e o grupo de Jesus. Quem que nós estamos continuando seguindo? O tempo todo. Quem que está verdadeiramente, são só reflexões, não são acusações, por favor. Quem que está verdadeiramente estudando, praticando e se orientando para a verdadeira vida? Nós ainda chegamos na entrega dos nossos entes queridos para o plano espiritual com muita dor, com muito sofrimento. E aí a gente chama isso de amor. Ah, mas é que eu amava tanto. Ué, mas se você ama, se você tem fé e crê que a vida não acabou, e aí você está sofrendo o quê? Nós vamos encontrar de novo. Esse é o processo. Nós vamos estar juntos. Mas por que a gente sofre muito? Porque o que a gente gosta é da matéria. Eu não quero a minha mãe espírito. Eu quero a minha mãe matéria. Eu quero a matéria dela. Entendeu? A matéria que vai fazer comida para mim, a matéria que vai lavar minha roupa, a matéria que vai... Olha o egoísmo. Olha o egoísmo embutido no amor que eu tenho. E aí a minha mãe espírito, ela vai ter muito mais poder de me acompanhar, de me auxiliar, sendo ela de luz, do que ela encarnada, mas eu não quero assim. Porque, repito, nós estamos no grupo de cá. Nós estamos no grupo do povo que não queria Jesus. Se nós estivéssemos no grupo de Jesus, nós não estaríamos com esse sofrimento que nós sentimos. É claro, gente, eu estou vendo aqui o Gustavo, que acabou de perder o pai, e essa fala minha, né, Gustavo? Talvez fique um pouco agressiva para você. Mas é uma questão da gente compreender que ele tinha que ir embora porque acabou o período dele aqui. E seria ignorância da nossa parte querer que ele ficasse. Então, nós precisamos trabalhar isso para a gente entender e sofrer diferente. Outra reflexão que traz o Evangelho, seguindo Jesus, não importando mais com o material do que o espiritual. Seguir Jesus diante dos homens é submeter a lei da fraternidade universal. É a gente querer para o outro o que a gente quer para a gente. É eu seguir com a empatia, que nos falta muito na humanidade atualmente. Eu busco separar tudo que é bom para mim e para os meus, e aí se der, os outros pegam. E nós vamos ter que, para seguir Jesus, nós vamos ter que entender que o mesmo que os meus merecem e devem ter, os outros também merecem e devem ter. E para seguir Jesus e entendermos o que é a fraternidade universal, é nós nos amarmos indistintamente a todos. Não só o nosso grupo familiar, não só os que falam o que eu quero ouvir,
não só os que seguem os meus ensinamentos e as minhas vontades. Eu preciso aprender a amar a todos. E aí eu vou estar querendo iniciar o seguimento de Jesus. E continuando lá na lição do Evangelho, quando ele repete: rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria. O dia que a gente conseguir. É esse dia que ele se refere. E ele diz assim, podemos traduzir também a essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Então, gente, para nós seguirmos Jesus, nós temos que abraçar e agradecer a todos que nos fazem mal. Porque essas pessoas que nos fazem mal nos faz colocar em prova a nossa fé, o nosso perdão, o nosso amor, a nossa consciência de seguir Jesus, a nossa consciência espiritual. Então, se a gente consegue amar a todos, nós estamos seguindo Jesus. E se esses irmãos ainda nos ofendem, ainda nos maldiz, ótimo para nós. E nós não estamos irritando, né? Porque daí se eu também fizer o mesmo, acabou a conversa. Mas quando eu sou ofendido e beleza, falo o que tenho que ser dito, não é covardar. Nós não estamos falando aqui de covardia. Digo o que tenha que ser dito de modo ligado a Jesus, para orientar, para educar. Aí eu estou seguindo Jesus. Eu estou aqui trabalhando no que me é pedido. E seguindo no item, ele fala assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nenhuma novidade, né, gente? Se alguém quiser seguir Jesus, pegue a sua cruz, do jeitinho que ela é, do tamanho que ela é, ame e siga. É dessa forma que você vai conquistar a chegada para o grupo de seguir Jesus. Como que eu vou seguir? Quais são, então, eu renunciar a mim mesmo? Eu tenho que renunciar às minhas maldades. Eu tenho que renunciar ao meu orgulho. Eu tenho que renunciar à minha vaidade. Não ao ponto de não cuidar de nós, pessoal. Sempre pensando que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então vamos pensar sem extremismos. Nós temos que pensar de que forma que nós vamos cuidar de tudo isso, de modo que a gente deixe essa roupa velha. Renunciemos a toda essa maldade secular, essas nódoas que estão no nosso corpo, no nosso perispírito, que são marcas do passado. Como é que eu vou renunciar a tudo isso? Fazendo todo esse trabalho que nós estamos tentando passar, que a lição nos fala. Então, renunciar às mazelas, às imperfeições que atrapalham a marcha do progresso. Todos nós sabemos que no momento que a gente no nosso dia a dia, quando a gente está tudo bem, tudo feliz, nós não fazemos prece, porque está bem. E aí tem algumas crianças muito sinceras que falam assim, e fala da Rosi, minha amiga. E no centro para quê? Tá tudo bem? Rezar para quê? Tá tudo bem? E olha os ensinamentos que a gente vai passando. Então nós precisamos de aprender que no momento que eu estou sendo ofendido, é um momento de eu abaixar a minha cabeça, de eu fazer uma oração, direcionar a esse irmão e fazer uma reflexão, de modo que eu compreenda por que eu estou sendo ofendido. Por que isso está mexendo comigo? Lembrando, do outro é o meu espelho. Se está mexendo comigo e eu estou sentindo, imagina Chico sendo ofendido.
Quem conseguiria ofender o Chico? Todas as vezes que tentaram, li uma história do Chico maravilhosa dos repórteres lá, que mais gente sabe, óbvio, que fizeram várias vezes reportagens horríveis a respeito, e quando eles procuraram, o Chico os reconheceu e tratou muito bem. Imagina nós, gente, se alguém fala mal da gente, uma coisica de nada, já não quer nem ver mais. Então, são reflexões. Renuncie aos desejos materialistas e cuide da vida espiritual. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Tem que ser rápido, porque nós somos os trabalhadores da última hora, eu já disse. Então, aqui que está o X da questão da lição da noite. Porque seguir Jesus e procurar esse lado que nós precisamos procurar, não está tendo mais muito tempo. Não para quem quer ficar aqui, ou no mundo melhor. Não é castigo, mas nós sabemos que quem não conseguir seguir Jesus vai ter que procurar um mundo para trabalhar no que a gente já aprendeu, nós vamos lá ajudar. Só que talvez esse mundo seja com maiores dificuldades do que a Terra, que a gente já está reclamando bastante das dificuldades da Terra. E aí se a gente vai para um mundo que não é tão legal quanto a gente não está querendo. Nós estamos querendo ir para um mundo que seja só amor, que seja só paz, que nós não tenhamos muro na nossa casa, que a nossa casa seja toda aberta. Não é? Nós queremos um mundo desse. Só que a gente quer um mundo desse e age de modo para ir para um mundo que precisa de fazer grade, porque o povo lá vai ser bravo. Então nós vivemos sempre nessa dicotomia. O tempo todo nós queremos uma coisa e fazemos outra. Nós queremos uma coisa e fazemos outra. E a lição da noite nos chama muita atenção em relação a isso. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Então, gente, nós vamos pensar aqui nos exemplos dos afortunados, dos poderosos, repetindo que não tem nada de errado, nada contra Deus ter posses, ter bens materiais. O que nós estamos se referindo aqui é o que você faz com isso. É aí que é o X da questão. Ter dinheiro, quem é rico, quem é milionário, não tem nada de errado com isso. O errado é o que você faz em contraponto. Então, nós precisamos de pensar que esses afortunados poderosos da terra, eles podem chegar no céu e serem mendigos do céu. A lição nos fala isso. E a gente não quer. Quando a gente vai fazer prece no corpo de algum irmão, a gente pede para todos os espíritos de luz o abraçar. Na maioria das vezes a gente pede para adormecer, para ele não sentir muito processo. E a gente pede para os espíritos de luz, venha acolher. Mas e as condições de quem está sendo devolvido? São condições reais? Para esse nível de pedido, nós temos que pedir. Por misericórdia, todo mundo vai ser atendido. Imagina lá alguém fazendo prece no meu velório. Abraça o Moacir, ajuda ele. Como? Como? Eu tô falando, eu tô me colocando no exemplo que é negativo e eu falei que eu não vou falar mais pro João, vou falar para mim. Só que... Mas presta atenção. Como é que vai ser? Aí você estuda aqui rezando, manda os espíritos de luz. Como? Não chega perto. A energia não permite. Tenta encostar um imã virado com o outro assim, ó. Não encosta. Então nós vamos ficar pedindo, e vai ser válido, porque a misericórdia vai nos assistir. Mas eu não fiz nada para mudar. E não é torranismo, pessoal, que está no Evangelho. Não sou eu que estou falando isso, é Kardec. Tá? A hora que sou eu falo que é o meu pensamento, tá? Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Gente, vamos pensar. Eu lutei, eu vivi na terra, eu fui poderoso na terra, eu tive toda uma estrutura que enche os olhos de todo mundo. E aí, o que adianta isso? Para quem sabe que a verdadeira vida não é aqui. Para quem sabe que nós vamos desencarnar e chegar do lado de lá pobrezinho. O que adianta isso?
Então nós precisamos pensar. E aí quem falou isso foi Marcos, Lucas e Mateus e João. Todo mundo falou a mesma coisa, gente. Não queiramos ser esse exemplo, pois doloroso será o resgate com comprometimento de ordem kármica. Aí, gente, a gente vê as criancinhas nascendo, né? Agora há pouco fizemos prece e devemos continuar fazendo prece. Não é esse o sentido. Mas por que uma bebezinha tão novinha já passar por uma cirurgia que o nosso irmão falou? Eu estou rezando muito para o meu cabeleireiro que teve um bebezinho, tem 22 anos, e ele teve um bebezinho no 9º ano, detectou que ele tem nanismo. Aí além do nanismo ele tem várias outras situações, não vai ter vida, vai ter que ser, se continuar vai ser vegetativo. Um pai de 22 anos, uma mãe também jovenzinha, e aí a gente fica perguntando, meu Deus, e aí a gente olha para o bebê e não quer, porque para os adultos a gente fala. Quando a gente vê algum adulto num processo doloroso, a gente imagina, mas também ele deve ter plantado alguma coisa lá para trás, né? E agora está colhendo. Aí os bebezinhos a gente não fala, a gente não quer. Tadinho. Quem vai ser nós? Como nós vamos nascer de novo, gente? Agora eu vou me excluir. Vocês que nasceram numa casa espírita, vocês que tiveram o evangelho na mão e desencarnaram, vão nascer que tipo de nenê? Vamos pensar. Como é que a gente vai viver? Se estava com tudo na mão e nada fez. Ou pouco fez, vamos falar assim. Vai nascer um bebezinho comprometido. Não tenha dúvida. Nosso amigo Divaldinho veio aqui no mês espírita, amei aquela palestra. Ó, o fulano fez isso, nasceu assim. Fulano fez isso, nasceu assim. Ele trouxe para nós. Percebe? Haverá prantos e ranger de dentes. Aí nós vamos estar sofrendo. E aí a gente fala do umbral como se fosse uma coisa que já ficou comum no ouvido dos espíritas, né? A gente ouve, a gente fala até em brincadeira, eu já repeti isso várias vezes. Ah, nós vamos passar pelo umbral lá. Como se fosse assim, gente, ó. Eu vou dar uma passadinha ali na casa de um amigo, depois eu sigo. Tenta entender e estudar o que é umbral. É a nossa consciência. Aí tenta olhar para a nossa consciência friamente. Porque a gente tem medo de falar para os outros quem a gente é, mas para a gente não pode ter medo. Olha no espelho e fala, eu sou isso. E aí tenta o período de umbral que você vai encontrar. Com essa consciência e mais autogravante. Liberto da matéria, livre o espírito e você com remorso tendo consciência do que você veio fazer e não fez. Entende? Depois tem que acrescentar também o evangelho, eu já estou partindo para o final, tá? Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Gente, vamos ter fé, mas vamos ter fé de verdade. Nós estamos passando por problemas difíceis, mas nós temos que acreditar. Esse problema difícil é para o meu melhoramento espiritual. Eu preciso de tomar essa chinelada para eu aprender como é que eu faço ali na frente. Os pais materiais fizeram isso. Disciplinaram. Colocou de castigo. E o nosso Pai maior está nos disciplinando. Às vezes nos coloca de castigo. E a gente, quando está com a dor, a gente ajoelha e reza. Melhorou? Passou. Espíritas, a vós está sendo dada a oportunidade grandiosa pelo descortinar dos olhos materiais. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Lá atrás, com Jesus, tinha muitas informações que não se tinha e que hoje tem.
que o Espiritismo nos trouxe essas informações. Então esses pontos obscuros que lá atrás tinha, hoje não tem. Que nós temos a clareza, nós temos o Evangelho na nossa mão. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. São escolhas. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação e de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Eu tudo fiz aqui na terra e fui condecorado. Então esqueça, não vou receber nada no plano espiritual, na verdadeira vida. Você já recebeu o que você queria aqui, que era o orgulho, era o alimentar a sua vaidade, e aí você já se dê por feliz por isso. Então o nosso tema, que falava da candeia, não coloca o capítulo inteiro, né, que nós estamos encerrando hoje, e quem quiser se salvar, que carregue a sua cruz, é cada um pegar a sua cruz e caminhar. Mas caminhar de que forma? Caminhar com Jesus no coração, olhando para todas as dificuldades que nós enfrentamos e dizendo assim: eu mereço, eu estou passando por isso porque em algum momento eu fiz, ou eu estou recebendo a misericórdia de Deus, estou tendo oportunidade de provar e eu vou vencer. Porque todos nós temos a centelha do amor. Nós somos filhos de Deus e essa centelha está dentro de nós. Então, lembrando do Leonardo, vamos buscar em nós o que nós temos de bom. Vamos ler o que é bom. Vamos assistir ao que é bom. Para nós irmos desvinculando do que não é tão bom. E nós temos maturidade espiritual para compreendermos o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Nós já temos essa maturidade. Nós já entendemos na teoria. Nós não conseguimos na prática, mas na teoria nós já entendemos isso. Então, para eu encerrar, eu trouxe um textinho que fala assim, ó: a candeia é dos ensinamentos de Jesus que eu tirei isso, tá? Esse texto. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Jesus está carente de discípulo, muito carente. Assim, o fim da luz é iluminar, e do sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meigo rabino, valendo-se para isso do Espírito, que lhes dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida, que verdadeiramente alimenta e sacia. Esse era o texto que nós trouxemos para nós falarmos: carregar a cruz, sua cruz, quem quiser salvar a sua vida. Esse era o texto do Evangelho, do último item deste capítulo. Que tenhamos uma ótima noite e muita paz no coração para nós seguirmos o grupo de Jesus. Vamos parar de seguir o outro grupo que nós já seguimos até hoje. E vamos nos fortalecer e nos equilibrarmos para nós sermos verdadeiramente recebidos da maneira das nossas preces, quando a gente faz aqui. Quando nós retornarmos à nossa vida espiritual, realmente sermos encontrados pelos nossos entes queridos, que já estão esclarecidos, e que eles possam ter o poder
de chegar até nós e a nossa luz não os repila, né? Porque senão a gente vai ser o imã no inverso. Eles vão tentar vir ajudar e nós vamos estar expulsando com a nossa negatividade. É assim que acontece o processo. Muita paz no coração. Boa noite para vocês.